Olá, hoje dando continuidade a mais um vídeo da playlist do livro de Jó. A partir do capítulo 21, aqui Jó pede que seus amigos o escutem com atenção e tenham paciência antes de zombar dele. Ele afirma que sua queixa não é contra homens, mas contra Deus, e que seu sofrimento é tão profundo que causa espanto. Em seguida, Jó apresenta uma pergunta central. Por quê? Porque os ímpios vivem, envelhecem e se tornam poderosos? Ele observa que muitos ímpios têm filhos estabelecidos, casas seguras, rebanhos numerosos e vivem em alegria, música e festas. Passam seus dias em prosperidade e morrem tranquilamente, sem grandes dores. Mesmo assim, são pessoas que dizem a Deus: afasta-te de nós, não queremos conhecer os teus caminhos. E isso contradiz diretamente a teologia defendida pelos amigos no vídeo anterior. Jó rebate a ideia de que os filhos pagam pelos pecados dos pais, dizendo que o certo seria que o próprio ímpio pagasse pelo seu próprio pecado, e não que a sua descendência pagasse. Para Jó, justiça que nunca alcança o culpado não pode ser considerada verdadeira justiça. Ele afirma que tanto o rico quanto o pobre morrem do mesmo jeito e são colocados no pó. A morte iguala todos, independentemente de terem vivido em abundância ou miséria. Jó conclui dizendo que seus amigos tentam consolá-lo com explicações vazias, pois os fatos da vida desmentem suas palavras. Aqui ele está se referindo às palavras, aos discursos que os seus amigos proferiram nos capítulos anteriores que vimos no outro vídeo. E agora veremos, dando continuidade, o capítulo 22. Aqui, um dos amigos acusa Jó de cometer grandes pecados, afirmando que seus pecados são muitos. Ele acusa Jó de oprimir os pobres, tomar penhores injustamente, negar pão aos famintos, explorar viúvas e órfãos e usar sua posição de poder para fazer o mal. E sabemos que tudo isso é mentira, pois Jó era um homem íntegro, um homem bom. Esse amigo apenas diz isso para tentar justificar a sua teologia, o seu discurso que ele operou no vídeo anterior. Em seguida, esse mesmo amigo afirma que por causa desses supostos pecados, Jó foi cercado por armadilhas, trevas e medo. Ele diz que Jó pensa que Deus não vê seus atos, pois está nos céus, e o acusa de andar no caminho dos ímpios, antigos, que foram destruídos pelo dilúvio, homens que eram muito maus. Por fim, ele chama Jó ao arrependimento, prometendo que, se ele voltar para Deus, será restaurado, terá prosperidade, ouro em abundância, alegria e honra. Ele conclui dizendo que Jó poderia até interceder por outros, pois Deus atenderia suas orações. Ele só precisava se arrepender de seus pecados, ele só precisava confessar aos seus amigos que ele cometeu pecado. E que sabemos que não é verdade. Que Jó não cometeu pecado para estar sofrendo o que estava sofrendo. Tudo não passava de uma aposta que foi realizada lá no céu, entre Deus e os anjos e Satanás, para ver se Jó era realmente fiel a Deus.
Aqui no capítulo 23, Jó começa dizendo que sua queixa continua amarga, pois a mão de Deus pesa sobre ele mais do que suas palavras conseguem expressar. Ele declara um desejo profundo: encontrar Deus e apresentar sua causa diretamente diante dele, como alguém que vai a um tribunal em busca de justiça. Jó afirma que, se pudesse se encontrar com Deus, exporia seus argumentos com franqueza e ouviria atentamente a resposta divina. Ele acredita que Deus não o esmagaria com força, mas lhe daria atenção. Jó tem confiança de que um homem reto poderia se justificar diante de Deus e ser absolvido. No entanto, Jó descreve sua frustração. Ele procura Deus em todas as direções, à frente, atrás, à esquerda e à direita, mas não o encontra. Apesar disso, Jó afirma uma verdade central: que Deus conhece o caminho que ele anda, e quando Deus o provar, ele sairá como ouro refinado. Jó declara que sempre seguiu os passos de Deus, guardou seus mandamentos e valorizou suas palavras mais do que o pão diário. Jó termina confessando que sente medo, não por culpa, mas porque Deus é soberano e seus caminhos são inalcançáveis. E aqui no capítulo 24, Jó começa perguntando por quê, se Deus conhece tudo e governa o tempo, os dias do juízo não são visíveis. E por que os que o conhecem não veem claramente sua justiça acontecer? Ele passa então a descrever várias formas de injustiça social que acontecem diante dos olhos de todos. Jó fala de pessoas que movem marcos de terras, roubam rebanhos, exploram órfãos e viúvas, tiram o sustento dos pobres e os deixam nus, sem abrigo ou comida. Esses oprimidos trabalham duro, produzem alimentos e riquezas, mas continuam passando fome e sede. Mesmo assim, Deus parece permanecer em silêncio diante dessas injustiças. Em seguida, Jó descreve a atuação dos perversos, assassinos que agem ao amanhecer, ladrões que operam à noite, adúlteros que esperam o escuro para esconder seus atos. Eles acreditam que ninguém os vê e que a escuridão os protege. Apesar disso, Jó reconhece que esses ímpios não escaparão para sempre. Ele afirma que, ainda que por um tempo prosperem, serão levados rapidamente, desaparecerão como águas que correm, e a morte será seu destino final. A terra não os reconhecerá, e seu caminho terminará no esquecimento. O capítulo termina com Jó desafiando seus amigos. Se o que ele disse não é verdade, que alguém o prove errado. Ele afirma que suas palavras refletem a realidade visível da vida e não teorias abstratas. E agora veremos o capítulo 25. Um segundo amigo de Jó fala pela última vez e faz um discurso breve. Ele começa exaltando a soberania absoluta de Deus e em seguida ele faz a sua afirmação central. Como pode o homem ser justo diante de Deus? Para ele, se até a lua não brilha plenamente,
e as estrelas não são puras aos olhos de Deus, quanto menos o ser humano, que ele chama de verme e filho do homem, de inseto. Com isso, o segundo amigo de Jó conclui que a humanidade é insignificante e moralmente impura diante de Deus e que ninguém é justo, independente de seus feitos. O discurso termina abruptamente, sem aplicar diretamente as palavras a Jó, mas deixando implícita a acusação de que Jó não poderia reivindicar justiça ou inocência diante de um Deus tão santo. E com isso, aqui ele está tentando desanimar, desaprovar a ideia de que se Jó for para o céu, que ele não conseguirá conversar com Deus face a face. E é assim que termina o capítulo 25. E concluímos aqui mais um vídeo. Espero você no próximo vídeo para darmos continuidade à história do personagem Jó.